Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, boa tarde. Uma ótima tarde de quinta-feira para você. Obrigado pela sintonia aqui na 87 FM. Obrigado você também que acompanha as redes sociais do escritor espírita Sidney Fernandes. De segunda a sexta, o Fagulhas aqui na 87 às 12 horas e você tem a reprise em vídeo no canal Sidney Fernandes, escritor espírita, todos os dias às 17 horas. Boa tarde, Sidney. Uma ótima quinta para você. Boa tarde, Theo. Muita alegria estar de volta com você e com todos os nossos ouvintes. Sidney, dando sequência às perguntas que compõem o seu artigo Morte Passo a Passo, a pergunta de hoje é a seguinte: os nossos entes queridos, eles continuam nos amando, Sidney, mesmo depois dessa passagem de um desencarne ou da morte da pessoa que gostamos, ou de um amigo, de algum conhecido? A morte não nos transforma de uma hora para outra. Ela não acaba com os nossos sentimentos, como também perduram as nossas conquistas intelectuais. E também vai pesar no outro lado da vida, não tanto o tipo de morte que tivemos, mas qual foi a maneira como vivemos, se nos desprendemos, se fomos honestos, se fomos verdadeiros, se usamos da empatia, isto é, nos colocamos no lugar do outro, se nós treinamos pelo menos a solidariedade. Então é natural que os nossos sentimentos continuem. Aliás, eles até se desdobram, eles se ampliam, porque a gente passa a ter uma visão mais ampla da vida. À medida que vamos tomando consciência, vamos tendo condições de aprender mais, de relembrar, a gente passa a ter uma visão muito mais ampla da vida. Porque lá é a vida verdadeira. Aqui nós estamos numa breve passagem. Então, os nossos amados que partiram desta vida, eles não estão trancados em algum lugar, assim, compartimentos inacessíveis. Eles torcem por nós, preocupam-se com as nossas vidas. E quando é permitido, eles vêm nos visitar com a sua gloriosa mensagem de imortalidade. Quantas vezes você, Theo, deve ter tido sonhos com pessoas queridas? Dava a impressão que você estava vivo ao lado dessa criatura. Dava a impressão, não. É que você estava desdobrado e estava ao lado dessa criatura. Nesta semana mesmo eu tive um sonho com o Richard Simonetti e, para mim, nós estávamos ali ao lado conversando normalmente, sem nem mesmo lembrar de que ele estava do outro lado da vida, eu estava encarnado ainda, estou encarnado ainda. Então a vida continua normalmente. Se por acaso a gente se mantém de luto com a morte de um ente querido e ficamos nessa situação por tempo indeterminado, eles não. Eles esperam ansiosamente pelo reencontro. Eles não estão de luto. Eles estão sempre preparados para nos encontrar e, assim que adquirem uma certa consciência, eles dão prosseguimento à jornada que é eterna. Nós morremos aqui na Terra, mas lá não, prosseguimos. Então, nesta semana, nós tratamos de morte de crianças, precisamos tomar muito cuidado. Podemos sentir a morte da criança, mas, ao mesmo tempo, orar, mantermos-nos resignados, confiantes em Deus, na certeza do reencontro mais cedo ou mais tarde. Assim, estaremos colaborando com os nossos entes queridos para que deem prosseguimento à sua jornada evolutiva com mais tranquilidade e mais calma. Bem, ficamos por aqui hoje, Theo. Amanhã, sexta-feira, último dia da semana, nós vamos voltar a falar com os nossos ouvintes e provavelmente você deve ter algum tema diferente para tratarmos amanhã. Muito obrigado a todos. Fiquem agora aí com o Paulinho Ferreira, que já está chegando.